Sejam bem-vindos a mais um É Tão Ruim Assim, agora com o TASM 1. A meta de likes foi ultrapassada do vídeo de TASM 2 e esse filme venceu a nossa enquete. Então, eu tive muita coisa para desenvolver, o canal, a vida pessoal, enfim, mas agora estamos lançando aí o É Tão Ruim Assim de TASM 1. Lembrando que agora os vídeos agora serão lançados toda sexta às 8 horas da noite, como vocês mesmos requisitaram. Então, não quero ninguém enchendo o saco que eu mudei de horário e tudo mais. Vocês quiseram assim, tá? Bom, galera, hoje vamos falar de Espetacular Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha de Andrew Garfield, que eu já falei no vídeo de TASM 2. É um filme que eu gosto muito, acho um filme muito, muito bom e marcou muito a minha infância, assim como a trilogia do Tobey Maguire. Claro que esse filme ultimamente está sendo bem mais aceito do que ele era antes de No Way Home, porque foi uma hipocrisia generalizada aí sobre as opiniões desse filme, mas beleza, o filme recebeu o reconhecimento que ele merece, mas e lá atrás? Lá atrás ele foi muito criticado e eu só fui saber isso depois que eu tive meus primeiros contatos com a internet. Eu não sabia que esse filme era tão injustiçado assim, então eu vou fazer a justiça que já está sendo feita para esse filme que sinceramente para mim estaria no meu top 5, top 3 melhores filmes do Miranha, junto com Homem-Aranha 2 e No Way Home. Sinceramente. Mas antes eu tenho que pedir para você que se inscreva no canal para que essa comunidade aumente cada vez mais. O canal está retornando depois de muito tempo aí. Então, para que o canal volte com tudo, eu peço a sua colaboração e se inscreva. Ativa o sino também para você ficar ligado nas novidades da terceira temporada do canal. Compartilhe para o seu parceiro que gosta do Miranha, principalmente do Andrew Garfield, e quem não gosta também vai que ele mude de ideia. Deixe seu like que é extremamente importante, seu dedo não vai cair e vai ajudar demais o canal e seu Marvete Man aqui. Então me dê uma força e deixa o like, tá certo? É isso, vamos nessa sem enrolação. Esse vídeo vai ser longo, hein? Então pega uma pipoquinha, pega um suquinho e divirta-se. Bom, nesse vídeo eu não vou fazer igual aos outros do quadro que eu pego as críticas da galera especializada. Eu vou usar como base um vídeo do canal Tralhas do John, porque realmente esse vídeo é uma tralha, assim como algumas merdas que nosso caro John fala lá, e também os argumentos que o Danilo, parceiro aí que esteve com a gente no especial de 1000 inscritos, que me deu um norte do porquê esse filme foi tão criticado na época, porque realmente é uma coisa que eu nunca entendi. Pra mim esse filme sempre foi muito bom. Vamos começar falando do Peter Parker de Andrew Garfield. Para começar, temos o Peter Parker, né, do Andrew Garfield, que foi muito criticado por ele aparentemente ser um galã e descolado, que por conta da atuação forçada e iniciante de escola de teatro do Andrew Garfield, entre aspas, ele não consegue passar essa vibe do CDF que sofre bullying e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu quero dizer que você olhar para um personagem e dizer que ele é descolado ou galã só pelas roupas que ele usa, cabelo, até mesmo rosto e tudo mais, é simplesmente um argumento muito besta, porque não é porque ele anda de skate, usa roupas daquele tipo, tem o cabelo bagunçado, que ele é descolado. Quem sabe ele não tá usando aquele skate para tentar se encaixar no grupo, ou tentar parecer diferente, até atraente para as outras pessoas. O estado exterior dele não reflete o estado interior. Você pode ver ele com skate, etc, mas ele claramente tem problemas de autoestima. E, assim, na boa, se ele fosse descolado mesmo, ele começava o filme com uma morena gasosa na cama aí. Então aí sim você podia me falar que ele é descolado. Mas ele literalmente sofre bullying do Flash, não tem a devida coragem de enfrentar ele. Quer dizer, até tem, mas depois dá errado, que é um ponto bom, porque mostra a vontade que o Peter tem de ajudar as pessoas, de se pôr na frente das pessoas para ajudá-las. Mas ele literalmente não sabe conversar com uma garota, ele tá sempre olhando pra baixo, pros lados, ele gagueja, mas não porque é uma forçação de barra pra ele parecer um fracassado, mesmo ele sendo descolado entre aspas, mas sim porque ele não tem essa iniciativa que eu digo não falar, não se comunicar, não olhar pra uma garota. O próprio Tobey também era assim, só que o Tobey ele teve a iniciativa de pedir pra tirar foto da Mary Jane e funcionou, ele conseguiu conversar, olhar pra ela, sem gaguejar, ele foi muito bem, só que o Andrew não, e olha que o Andrew nem usava óculos, usava lente pra tentar não se parecer o máximo com o nerd para ser mais aceito, ao contrário do Tobey que apresentava esses estereótipos e mesmo assim conseguiu pelo menos pedir uma foto para Mary Jane. Então, você não pode definir uma pessoa ser descolada ou não só por esses fatores. Do que adianta parecer descolado e não se dar bem com as garotas e apanha de caras como o Flash? Ser descolado é isso? Eu acho que não, na boa. Assim, claro que o Andrew Garfield é um rapaz bonito, isso eu não posso negar, mas o Tobey também era, pô. Os três Miranhas são rapazes assim bonitos. Então por que isso só com o Andrew? Então quer dizer que se a pessoa usa óculos, então ela é nerd? Sabe todas as matérias, sabe tudo? É isso? É um argumento besta, é um julgamento ridículo que as pessoas fizeram e fazem até hoje.
E o Peter aqui não é descolado, isso é um adjetivo que as pessoas deram porque viram essas roupas, esse cabelo, esse skate, esse rosto e juntaram de alguma forma que ele é descolado, quando na verdade as pessoas estão cagando pra ele não consegue se socializar, apanha. Então assim, é um negócio completamente ridículo você julgar um personagem por ele usar skate e dizer que ele é descolado por conta disso, e ainda dizer que ele é galã. Tem muitos caras feios nos filmes que só pegam garotas bonitas e tem garrafinhas de cerveja na mão dadas por elas por causa do roteiro, porque se fosse na vida real não seria assim. Pô, se com o Andrew Garfield não é, imagina outros caras aí feios. Então, é muito equivocado isso, esse argumento é muito equivocado. Agora vamos falar da trama dos pais, né? Eu já falei no vídeo do segundo filme que a trama dos pais do Peter é interessante, claro que a Sony quis inventar muita coisa, fazer um negócio mirabolante, mas aí é a Sony, não o diretor, enfim. Eles queriam fazer algo diferente e que não foi abordado em nenhum dos filmes do Miranha, que é o que aconteceu com os pais do Peter. Eu não sei vocês, mas eu sempre me perguntava o que aconteceu com os pais dele, porque ele mora com os tios e tudo mais. Então, assim, eles queriam fazer algo, adicionar algo a mais, pra ninguém falar que eles estavam querendo fazer igual a trilogia. E assim, a ideia sim é interessante, só que essa ideia tem tantas camadas, e no 2 eles ainda colocam mais camadas, e aí fica uma coisa muito complexa, mais complexa do que deveria. A Sony queria dar um passo maior que a perna em todos os sentidos, quando se trata dessa franquia realmente. Mas aí é o que eu falei, é a Sony. O filme tenta trabalhar isso da melhor maneira, mas é no 2 que eles abordam tudo isso de uma forma mais agressiva. Tá certo que o real catalisador do Peter ser um herói foi o acontecimento com o tio Ben e não os pais. De fato, os tios do Peter Parker são mais importantes para a vida dele do que os pais, e realmente os filmes tentam colocar os pais do Peter num pedestal, enquanto os tios aparentemente ficam em segundo plano. Tá certo que eles se sacrificaram, entre aspas, por um bem maior, tudo mais, mas assim, os tios, principalmente o tio Ben, que tem uma importância gigantesca, tanto que quando o tio Ben não é abordado em Homem-Aranha de Volta ao Lar, caga toda a história do Miranha e acaba que a Tia May quem diz a clássica frase, porque ele não teve um tio Ben, ela seria um tio Ben equivalente pro Peter do MCU. Então você percebe isso, você vê que o tempo todo os filmes tentam dar muito destaque pros pais do Peter do que pros tios dele. Por exemplo, na cena da formatura no segundo filme, a Tia May fala que queria que o Ben estivesse ali com eles, e o Peter simplesmente fala, eu também, só que meus pais, eu também queria que eles estivessem aqui. E na cena do quarto, o diálogo que eles têm no quarto, ela fala que, ela reclama, né, que ela tá se ferrando ali pra pagar as contas, sendo bem e tudo mais, que ele só fica pensando nos pais dele, no pai perfeito dele que nunca esteve lá, que não sei o que. Então você percebe que, e mesmo assim, nesse diálogo acaba culminando em mais desenvolvimento dessa trama dos pais do Peter. Eu acho que, sei lá, se tivesse um filme solo, sei lá, se tivesse um spin-off que se passasse antes do primeiro filme, que explicasse essa trama dos pais do Peter inteirinha, sabe, do começo até o fim, explicasse tudo direitinho, seria menos invasivo, seria menos intrusivo, digamos assim, porque o filme ele tenta, os dois filmes eles tentam intercalar a história do Homem-Aranha com a história dos pais do Peter, sabe? E fica nesse vai e vem, a história do Peter com a história dos pais do Peter, e fica nessa. Então, realmente, em alguns momentos isso incomoda, mas é o que eu falei, eles tentaram fazer algo diferente, algo que se destoasse da trilogia, algo que não fosse algo de, por exemplo, nossa, estão copiando a trilogia da cara dura. Não, eles estão trazendo algo diferente, tanto na atmosfera do filme como um todo, como também adicionando novas tramas, como, por exemplo, essa trama dos pais do Peter, entendeu? Então, eu não gosto e nem desgosto dessa trama dos pais do Peter. Eu acho que se eles soubessem adicionar na dose certa, ficaria legal. Só que, como eu falei, no 2, a Sony, principalmente os executivos e os produtores, eles exageraram muito nessa trama dos pais do Peter. Nesse primeiro aqui não é tão exagerado assim, mas no segundo é um pouco mais. Ah, Marvete, mas se eles fizessem um filme só da trama dos pais do Peter, não ia vender, que não sei o que Homem-Aranha é muito mais rentável, ia vender mais, eu entendo esse ponto. Só que, por exemplo, se eles lançassem, por exemplo, sei lá, o Espetacular Homem-Aranha 1, aí depois eles lançassem esse filme antes, ou fizessem alguma série derivada que conta alguma coisa assim, sabe, pra tentar dividir a trama dos pais do Peter com as tramas dos filmes, pra não ficar muito bagunçado e tal, eu acho que ficaria até melhor. Inclusive eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários a respeito disso. Mas continuando, uma das besteiras que o vídeo do canal Tralhos do John disse é que o tempo todo o roteiro faz o Peter parecer descolado, sabe? Faz ele parecer legal, que todas as atitudes irresponsáveis dele não têm consequências, que não sei o que tudo mais, que ele tá certo e que o filme enaltece essas atitudes irresponsáveis dele. Só que eu não acho isso. Inclusive, em algum momento ele até chega a falar que, como Homem-Aranha, por exemplo, na cena do ladrão de carros, que é uma cena muito boa na minha opinião, ele disse que o Homem-Aranha fica fazendo essas piadas, ele basicamente humilha o ladrão e o policial por ele se achar superior, por ele se achar melhor, entende? Então, assim,
Nesse ponto, isso faz parte do desenvolvimento do Peter no filme, porque nesse filme eles queriam dar um desenvolvimento diferente do que foi o Peter do Tobey Maguire, sabe. O Peter do Tobey Maguire, ele tem um desenvolvimento, ele tem um norte. O Peter do Andrew Garfield, ele tem outro norte, ele tem outra parada, é outro desenvolvimento, é uma coisa completamente diferente e realista. Realista por quê? Essa parada que o Peter toma, várias atitudes irresponsáveis e não tem consequência nenhuma, eu acho isso um completo exagero, porque realmente teve uma consequência que foi mostrada no filme, que foi justamente a morte do Tio Ben, porque, pensa assim, justamente pelo fato dele, por ter esses poderes, achar que ele é superior, achar que ele poderia se vingar do Flash, por exemplo, foi justamente isso que fez o Tio Ben trabalhar mais tarde, fazer hora extra no trabalho, e que ocasionou toda aquela discussão que no fim ocasionou na morte dele. Então, assim, teve uma consequência. Você pode até falar, mas o Peter ele não aprendeu nada com isso, que não sei o que ele estava usando os poderes dele só pra ficar se achando, tudo mais. Você pode até falar isso, mas essa parte dele não aprender nada e não evoluir, entre aspas, eu vou falar isso mais pra frente no vídeo. Mas por enquanto eu vou falar aqui. Como eu disse, ele não é descolado e não tá usando os poderes dele pra fazer bullying com os criminosos, como se ele fosse uma espécie de valentão, tudo mais. Ele só apenas fica mais confiante, não arrogante, confiante, quando ele está de Homem-Aranha, porque quando ele põe a máscara ele vira praticamente outra pessoa. Não tô falando que ele tenha um transtorno de personalidade, uma coisa assim, mas essa é uma coisa que, por exemplo, o Peter, vamos comparar o Peter Parker com o Homem-Aranha. O Peter Parker, ele é quieto, ele é tímido e tudo mais, só que o Homem-Aranha, ele é uma história completamente diferente. Ele é confiante, sabe, ele faz piada, não tá nem aí, entendeu? Ele zoa mesmo e tal. Então, isso acontece justamente para ter esse paralelo, para ter essa comparação, sabe? Fazer justamente essa divisão para a gente saber diferenciar a persona do Homem-Aranha do Peter Parker, entende? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Batman. Eu sei que é DC, mas eu vou falar mesmo assim. O Bruce Wayne, ele passa essa imagem de playboyzinho, que não sabe nem arrumar a cama direito, que não sei o que, mas quando ele está como Batman, é uma pessoa completamente diferente. Claro que no Batman é outra parada, é um bagulho muito mais, como é que eu posso explicar, muito mais simbolista do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha também tem isso, mas no Batman é um pouquinho mais, na verdade é o inverso, o Bruce Wayne é o disfarce pro Batman, só que no caso do Homem-Aranha do Andrew Garfield acontece um pouco isso. Não é que ele fica arrogante, não é que ele se acha descolado, não é que ele zoa por achar que ele é superior, não, é porque ele se sente mais confiante quando ele está na roupa de Homem-Aranha, ao contrário do que seria se ele tivesse como Peter Parker, entendeu? O Danilo ele fez um vídeo falando um pouco sobre as personalidades do Peter, do Andrew Garfield, inclusive vou deixar aqui na descrição, seria muito legal se você visse esse vídeo, porque ele aborda muito mais essa questão da diferença como o Peter age normalmente da vida civil e como Homem-Aranha. Tem essa diferença aí justamente por essa diferença que isso acontece. Não é porque ele se acha descolado, superior, não. É uma abordagem completamente diferente. Outro ponto que eu vou abordar aqui é sobre a cena do guindaste, que é uma coisa que o vídeo do Trailers do John aborda sobre a questão da cena do guindaste, que a cena do guindaste para ele não faz sentido, que não tem por que estar ali, que é uma cena ridícula, que os guindastes eles ficam se alinhando e tal em cada rua, que não faz sentido e tudo mais e tal. Assim, o legal é que pra ele, a cena do Duende Verde sendo xingado pela população na ponte lá no Homem-Aranha de 2002 tá tudo bem. Agora, se o Andrew Garfield fizer a população ajudando o Homem-Aranha dele, aí não. Aí tá errado. Tudo bem, eu vou explicar. Uma que o filme ele aborda sobre essa questão de ajudar as pessoas justamente com o Tio Ben. Daqui a pouco eu falo do Tio Ben. Mas uma coisa que o Tio Ben fala naquela frase dele, naquela fala que ele diz pro Peter, é que se você pode fazer uma coisa boa para outras pessoas, você tem a obrigação moral de fazer essas coisas. No momento que ele faz aquilo, no momento que ele salva o Jack na ponte, o pai dele vê que o Homem-Aranha tá tendo problemas, ele faz o quê? Pô, vou ajudar esse cara, o cara salvou meu filho, eu acho que eu tenho a obrigação moral de fazer isso. Eu tenho a obrigação moral de ajudar o cara que ajudou meu filho e que tem o poder de ajudar a cidade inteira. Então assim, isso é uma coisa que é básica, o filme literalmente ele abordou isso, sabe? Ele criou esse payoff, digamos assim, sobre a questão do Homem-Aranha ser ajudado. Porque, poxa, o cara salvou meu filho, vou ajudar ele, né? Eu tenho o poder pra isso. E assim, o John até debochou, falou que o Homem-Aranha podia ter se balançado nos prédios pra chegar e não precisava desses guindastes, que era uma cena ridícula, que não sei o que. O próprio filme mostra que se ele tentasse se balançar usando os prédios, não ia dar certo, ia ficar muito longe pra ele, o que daria tempo pro lagarto concluir o plano, né? Além disso, ele estava ferido, estava cansado, então por isso que ele teve, por isso que teve essa cena dos guindastes. Justamente os guindastes, eles ajudaram o Miranha para que ele chegasse mais rápido da Torre Oscorp e assim ele pudesse ir lá e tentar impedir o lagarto. Entendeu agora? Agora vamos falar do Tio Ben. O Tio Ben ele é uma coisa assim muito complicada dos filmes, porque como eu falei, os filmes do Espetacular Homem-Aranha eles colocam muitos pais do Peter num pedestal, sabe?
Eles colocam muito os pais do Peter em cima e os tios dele como se eles não servissem pra nada, porque assim, eu concordo em partes, mas eu discordo em outras. Muita gente diz, o John, por exemplo, ele diz que a morte do tio Ben não teve nenhum impacto pra vida do Peter, que ele continuou nessa responsabilidade, sem aprender e tudo mais. Agora, antes de falar da cena do discurso, vamos comparar um pouco como que foi a relação do Peter com o tio Ben na trilogia e o Peter com o tio Ben aqui nesse filme, vamos lá? O Peter recebeu os poderes e justamente ele usou esses poderes pra se vingar do Flash de alguma forma. Ele aproveitou ali que os poderes dele estavam beneficiando ele de alguma forma e ele se vingou do Flash. O Peter do Andrew Garfield também fez isso. Depois teve a discussão que o Peter não podia ter feito aquilo, que só porque ele tinha o poder de bater não significava que ele tinha o direito de fazer aquilo. Basicamente foi a mesma coisa que o tio Ben do Andrew disse pra ele, só que de uma forma completamente diferente. Ele disse: você deve estar se sentindo muito melhor agora. Claro que o Peter se sentiu mal. Por quê? Porque fazendo aquilo, ele afetou o tio Ben e afetou a tia May ao mesmo tempo. Então teve essa complexidade, teve essa... como é que eu posso explicar? Teve essa consequenciazinha, digamos assim, nesse ponto. Outra coisa é justamente essa discussão que o Peter e o tio Ben têm, porque na trilogia o tio Ben tenta aconselhar o Peter, falando assim: você tem que entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que você precisa se controlar, que você não precisa ser agressivo, tudo mais. Ele tentou passar uma mensagem moral, já que ele sabia que não podia preencher de certa forma a figura paterna, ele sentia isso e quis preencher isso sendo um bom tio e dando esse conselho moral. Só que o Peter não entende e acaba não ligando muito pra isso. Naquele pequeno momento, você vê que o Peter do Tobey sente um pouco a falta do pai dele numa proporção menor que a do Andrew, mas sente. Então aqui acontece a mesma coisa, o Peter aproveita os poderes dele pra humilhar, se vingar do Flash. Isso é muito pior porque afeta o tio Ben também diretamente, e ele tenta dizer algo que conforte o Peter e tente preencher essa falta imensa que o pai tem na vida dele, dizendo que ele é igual ao pai e tudo mais, só que ele sentiu que o pai dele devia ter dito aquilo. Porque pensa, você tá de boa em casa, daqui a pouco seus pais arrumam as coisas e vão embora sem você. Então, claro que isso pesou pra ele e pesaria na cabeça de qualquer um. Então, acho que só você estando no lugar dele, só você passando o que ele passou pra você entender a mente e o psicológico dele. Psicólogos até deviam estudar esse Peter pra tentar entender melhor, porque é aquilo que eu disse, seus pais foram embora sem você, sem explicação nenhuma e não voltaram mais. Seus tios também não falam, seus pais eram cheios de segredos, então, porra, claro que você vai querer saber o que aconteceu com seus pais, onde eles foram, como eles morreram, por que eles estavam fugindo ou não. Você não tá nem aí, quero nem saber dos meus pais. Lógico que sim. Não é como se ele descontasse a raiva da perda nos tios, mas ainda assim é algo que ele tem dentro dele e que ele quer saber. Ele sente essa perda, não é como se ele desprezasse o tio Ben, ele só sente que o pai dele foi tirado dele sem explicação e é uma lacuna que não se preencheu, e o tio Ben sabe disso. E ao tentar confortar o Peter com aquela frase, o Peter, nessa raiva, nessa confusão, nessa lacuna que não foi preenchida, nesse mar de perguntas sem respostas, ele infelizmente ficou puto, e assim como o Peter do Tobey, ele não entendeu a mensagem ainda. Só que a partir do momento que ele salva o Jack na ponte lá na frente, que ele finalmente entende o que o tio quis dizer. Juntando com o diálogo com o Capitão Stacy, ele finalmente entende o que ele deve fazer. Na boa, se ele fosse tão irresponsável assim, se ele tivesse mesmo cagando pro bem-estar alheio, ele cagaria porque estava acontecendo na ponte e ia embora. Além de ter entendido a mensagem, ele ouve aquela mensagem do tio Ben. Então ele ama o tio Ben sim, apesar da falta do pai. Tanto que, como o próprio Danilo falou comigo numa conversa que nós tivemos enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, na cena excluída do segundo filme que o Richard aparece, ele não fica aliviado, ele fica puto, ele fica triste, porque ele quer saber porque ele foi abandonado. Então, é isso aí. E outra, vamos falar aqui rapidinho do discurso que o tio Ben deu. Tudo bem, eu sei que não é, ou não tem o mesmo peso, não tem as mesmas palavras que o tio Ben da trilogia disse, eu até entendo, mas galera, vamos entender o negócio assim. Vamos imaginar que você tem seu pai. Você tá conversando com seu pai e ele tá te passando uma mensagem, ele tá te passando uma lição de moral, ele tá te dando um conselho. Ele vai falar pra você, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Não vai, a não ser que ele seja o Marvete. Aí ele vai falar. Aí ele vai falar com grandes poderes e tal. Só que assim, eu não tô falando que a frase é brega, mas para aquele contexto, para aquela atmosfera, para aquela situação ali, naquele momento, aquela conversa, aquele diálogo tava tão acalorado, ele tentou, sabe, falar de uma forma mais direta, tipo assim: ó, se você pode fazer coisas boas para outras pessoas, você tem a obrigação moral de fazer essas coisas. É tudo uma questão de responsabilidade, entendeu? Então assim, ele passou a mensagem, só que falou de um jeito diferente. Tá tudo bem, a mensagem foi passada da mesma forma. Claro que a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades tem um impacto, lógico, sempre vai ter impacto, só que a mensagem não foi distorcida de nenhuma forma, ela só foi falada com outras palavras. Outra coisa que foi muito criticada foi a trama da vingança, que o Peter quase vira um criminoso, que ele não usa os poderes dele para ajudar as pessoas depois da morte do tio Ben. Primeiro que o Peter do Tobey foi atrás do possível assassino do tio Ben, já que a gente descobre que foi o Homem-Areia, mas ele literalmente vai atrás do bandido e literalmente deixa ele cair e morrer. Ah, mas ele cai, tudo bem, mas acho que isso não impediria o Peter de puxar ele com a teia pra salvar ele, certo?
igual o Peter do desenho lá do Espetacular Homem-Aranha fez? Mas tudo bem, o Tobey pode, né? O Tobey pode. Farpas à parte, eu não julgo ele, não julgo o Andrew também, porque é uma coisa que o Danilo sempre fala quando ele diz do plot da vingança, que quando você perde um ente querido porque um marginal matou, você vai querer a morte dessa pessoa, ou no mínimo que ela seja punida devidamente, certo? Pode ser não só uma vingança pessoal, como diria o Capitão Stacy, como também seria o Peter tentando se compensar, tipo, eu fui errado com o T-Ben, então pelo menos eu me vinguei dele aqui. Então, é totalmente compreensível ele agir dessa forma, porque como eu falei, o Peter do Andrew tem um desenvolvimento diferente. No começo ele realmente está buscando uma vingança pessoal, mas é somente quando o Capitão Stacy dá um toque para ele no jantar e quando ele salva o Jack na ponte que acende uma lâmpada, ele fala: opa, agora eu entendi. Agora eu sei que eu posso fazer mais. E ele para com a busca, ele não esquece de procurar o bandido e vira Homem-Aranha num déficit de atenção. Ele percebe que aquela busca não levaria ele a lugar nenhum, que não ia mudar nada na vida dele, não ia mudar nada. É mais ou menos igual o Demolidor do Ben Affleck. Ele acha que botando medo e literalmente matando queria fazer justiça. Porém, ao contrário do Homem-Aranha, ele não salva um garoto. Ele assusta mesmo, né? Mas é o mesmo segmento. Então, parou com esse pote de vingança. Peter Parker não cresce e não aprende. Outra coisa que as pessoas reclamam é que ao longo do filme o Peter do Andrew toma algumas atitudes duvidosas em prol de descobrir mais sobre o passado dos pais. Um exemplo disso é quando ele rouba o crachá do Rodrigo Guevara, né? Que isso eu infelizmente não consigo defender porque realmente foi sacanagem com o coitado, hein, Peter? E que ele simplesmente não aprende nada com todas as coisas que acontecem com ele. Por exemplo, que o Peter do Andrew não internalizou plenamente a lição de poder e responsabilidade. Em vez de focar na responsabilidade de usar seus poderes, ele parecia mais movido pela vingança, buscando assassinos de forma pessoal, emocional, etc. No final do filme, ele faz uma promessa ao Capitão Stacy, o pai da Gwen, de que ficaria longe dela para protegê-la dos perigos que sua vida como Homem-Aranha traz. No entanto, ele quebra essa promessa logo depois, sugerindo que ele não aprendeu sobre as consequências de suas ações e as implicações de ser um herói. Esse comportamento foi interpretado como imaturo e impulsivo, minando o crescimento emocional que se esperaria do personagem. Claro, galera, que nessas questões o Peter do Tobey Maguire realmente teve uma evolução ao deixar a Mary Jane no fim do primeiro, mas vocês acham que o Peter ficou de boa assim com a Gwen? Ficou de boas, não aconteceu nada. Poxa, no segundo filme a Gwen fala que eles terminaram várias vezes, ele vê um espectro do Capitão Stacy onde quer que ele vá, ou seja, o Peter tava batalhando para ficar com a Gwen, ser feliz com ela e ao mesmo tempo manter ela em segurança, só que justamente a responsabilidade como Homem-Aranha ainda pesa assim como a promessa. Eu já falei no vídeo do TASM 2 que o Peter quebrou a promessa porque ele amava ela, galera. A gente não consegue ficar longe das pessoas que a gente ama, isso é normal. Tudo bem que o Capitão Stacy estava protegendo a Gwen, mas ele jogou essa promessa no colo do Peter sem saber o que ela queria, se ela concordava com aquilo, tanto que o Peter cumpriu a promessa no primeiro momento, mas ela percebeu que o pai dela fez ele prometer porque ela já imaginava que ele faria isso. E não é como se só o Peter quisesse, a Gwen também queria, então assim, tudo bem que foi pra segurança dela, galera, mas os dois se amavam. Fazer o quê? O Peter da trilogia fez a mesma coisa. O que aconteceu no final do Homem-Aranha 2? Exatamente, então é isso aí. Agora você me dizer que esse ato de quebrar a promessa não teve consequência, sendo que no 2 ela morre e essa responsabilidade vem em dobro pra ele, e no No Way Home a gente ainda vê que isso afeta muito ele. Ele conseguiu impedir que outro Peter Parker sentisse o mesmo. Poxa, galera, será mesmo que ele não aprendeu? Tem certeza? Outra coisa que o John disse é que os discursos finais dos filmes servem como artifícios baratos para os filmes terminarem felizes e mostrar que o Peter, descolado, se dá bem, mesmo quebrando promessas e tomando decisões erradas, como se ele não fosse a porra de um ser humano falho como todos nós. Galera, essas mensagens, ao meu ver, são justamente para mostrar o quanto o Tio Ben e a Gwen são importantes para ele e é o que motiva esse fato, essa importância que eles têm na vida dele e tal. E na boa, qual o problema de ter mensagem no final? Qual o problema de você usar isso pra confortar quem tá assistindo? Mensagem de esperança, de ficar de pé diante das adversidades da vida. Eu sinceramente não vejo problema nenhum nisso e é um artifício perfeito para que os filmes tenham conclusões satisfatórias mesmo com as tragédias. E assim, mesmo com os discursos, não é como se a gente saísse do filme que nem o Bob Esponja. Eu falei isso no vídeo do TASM 2. Esses filmes mostram no nu e cru o que é ser Homem-Aranha, as consequências disso, e não tem showzinho musical não. O negócio termina preto e branco, não são finais estilo Disney, não são finais felizes, são finais otimistas, mesmo com as tragédias, mesmo mostrando que um dia tudo ficará melhor. Lógico, tem dedo da Sony nisso aí pra dar gancho para outros filmes, mas aí é a Sony, né? Falando agora da dependência da genialidade do Richard Parker e da Oscar pros vilões, pode ser realmente preguiça do roteiro, como também para fazer algo diferente. Não vou defender muito isso aqui, porque tem dedo da Sony aí, e aqui eu não defendo a Sony. Por último, galera, vamos falar do Lagarto.
eu acho que você tá cansado de saber que os vilões do Tasmi sempre foram vilões, assim, que nunca foram muito bem elogiados. Dizem que os vilões da franquia não têm desenvolvimento, não têm motivações boas, etc, etc, etc. Olha só, falando do Electro, eu até posso concordar. Falando do Harry, eu até posso concordar um pouquinho. O Rhino nem se fala, não tem nem argumento, mas o Lagarto, ele é o vilão mais bem desenvolvido da franquia. Ele tem profundidade, ele tem background e ele tem motivação sim. Por quê? Muitas pessoas podem olhar e falar: nossa, ele queria se transformar todo mundo em lagarto? Por que ele queria fazer isso? Simplesmente porque ele achava que a humanidade era fraca, a humanidade era muito limitada, justamente pelo fato do Dr. Connors ter a deficiência de não ter um braço. Então no começo do filme ele fala isso, no começo ele fala que ele tem inveja dos reptilianos, ele tem inveja dos lagartos, porque eles podem se regenerar e os humanos não. Então depois que ele finalmente se transformou em lagarto pela primeira vez, ele gostou disso, ele viu que isso poderia trazer uma espécie de benefício, entre aspas, para a humanidade, porque agora os humanos eles não teriam mais limitações, não existiriam mais humanos aleijados, não existirão mais humanos cegos, não existirão mais humanos sem pernas, sem braço, não, só teriam humanos fortes, espertos, ágeis, tudo mais. Então, ao ver dele, na visão dele, ele queria fazer um bem para a humanidade, porque na visão dele os lagartos são mais fortes, mais espertos, mais inteligentes. Então, na visão dele, o que ele estava fazendo era o bem. Na visão dele, no ponto de vista dele, o que ele estava fazendo era certo e claro que não era. Então, assim, depois que ele aumentou a dose ainda no meio do filme, aí que piorou tudo. Aí que a mentalidade dele foi muito maior em direção a esse pensamento, né? Ele até se arrepende no final. Então, eu acho que de todos os vilões da franquia, o Lagarto é o vilão assim que realmente tem motivação, ele tem profundidade, dá pra você entender por que ele quer fazer tudo aquilo, porque ele já sentiu na pele o que não é ter um braço, ele já sentiu na pele o que é ter limitações. Então, como Lagarto, ele viu uma oportunidade de criar um mundo melhor, assim, na visão dele, onde os humanos pudessem ser melhores, porque depois da experiência que ele teve como Lagarto, ele achou que os humanos eram fracos, eram criaturas de mente pobre. Então, pra ele, o que ele estava fazendo era uma coisa boa. Então, eu acho que é tudo questão de prestar atenção e não só olhar por cima e falar: nossa, ele ia transformar todo mundo em lagarto, que cara idiota. Não, tem uma motivação, tem uma razão pela qual ele quer fazer aquilo. É tudo questão de pessoa parar de criticar e prestar um pouco atenção. Então, é isso, galera. Esse foi o É Tão Ruim Assim, Espetacular Homem-Aranha. Claro que tem muito mais coisa pra abordar. Esse é um filme que tem bastante camadas, é um filme que dá pra gente falar bastante coisa, dá pra debater muito sobre esse filme. E é um filme realmente muito divisivo. E eu quero dizer que eu gosto muito desse filme, justamente não só porque ele me marcou, né, na infância, claro, mas também porque ele é literalmente o filme mais sombrio e mais realista do Homem-Aranha. Eu lembro que eu até discuti isso no especial de Mil Inscritos com o Danilo Tass. E eu disse pra eles, a gente até discutiu sobre o fato do Demolidor da Netflix ser realista demais. Eles disseram que o Homem-Aranha do Andrew é realista também. Assim, ele é realista até certo ponto na questão da atmosfera, nas questões psicológicas e familiares que o filme aborda, mas o Homem-Aranha ainda tem poderes, ele ainda é ágil, ele ainda é forte e não fica apanhando de gente comum não, tá bom, Danilo? Muito obrigado. Mas assim, ele é sombrio e realista só no primeiro, porque no segundo já vira um negócio mais fantasioso, mais Marvel mesmo, porque justamente é da época que foi lançado, porque se você perceber o primeiro ele se passa mais à noite, porque vem do Cavaleiro das Trevas da época. Agora o 2, que é de 2014, vem de o quê? Guardiões da Galáxia, X-Men. Então é um filme mais colorido, é um filme mais fantasioso, então é tudo da época, entende? Por isso que tem essa distoância dos filmes mesmo, dos tons dos filmes. Isso realmente não me incomoda, é o bom que cada filme tem a sua própria identidade e eu gosto muito disso. Então, como eu ia dizendo, esse é o filme mais sombrio do Homem-Aranha, sem sombra de dúvida. Ele é um filme que tem uma carga emocional, ele tem uma profundidade, sabe? Ele é um filme que é muito diferente de todos os filmes do Homem-Aranha, justamente porque ele tem uma atmosfera sombria diferente. Isso pode se dever ao Cavaleiro das Trevas, que foi lançado na época também. A Sony queria pegar um pouquinho disso, pode até ser, mas é justamente essa atmosfera que faz esse filme ser tão único. E como a gente abordou aqui no vídeo, esse é um filme que tem muitas camadas, sabe? Ele tem muita coisa para se desenvolver, muita coisa para debater ainda. É que nem o Hulk de 2003. O Hulk de 2003 é um filme que quanto mais você vai cavando para entender as mensagens do filme, para entender e tal, mais coisas você aprende. Quanto mais você vai cavando, mais você vai achando coisas para aprender com esse filme. Esse filme aqui do Homem-Aranha é a mesma coisa. E claro, tem alguns pontos que eu concordo que são criticados, porque como eu falei no meu vídeo do Tasme 2, tem algumas partes, tem alguns momentos que esses filmes realmente não se ajudam. Eles realmente fazem uma coisa assim de qualquer jeito e realmente pega muito mal. Mas assim, eu gosto muito desse filme porque realmente ele é um filme muito realista, ele é um filme que tem uma carga emocional muito significativa, assim. Ele é um filme muito bom, eu gosto bastante desse filme. E assim, pode falar o que quiser, mas esse filme é literalmente um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Pra mim ele tá no meu top 3 de melhores filmes do personagem. É um filme que me marcou muito e é um filme que tem uma mensagem, sabe? Ele é um filme muito profundo, se você parar de criticar um pouco
tentar ver o filme com outros olhos, se você focar um pouco, esquecer um pouco todas as críticas, todos os problemas, esquecer essa porra desse skate, você vai perceber uma profundidade ali, você vai perceber uma mensagem, um simbolismo ali. Então é isso, cara, é só isso que eu tenho pra dizer. Então é isso, galera. Esse foi o É Tão Ruim Assim Espetacular Homem-Aranha. Desculpa mais uma vez pela demora, realmente eu demorei bastante, mas tá aí. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião desse filme, por favor. Não comente que Venom é melhor que esse filme, tá? Pelo amor de Deus, senão eu vou excluir. E bom, é isso. Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, deixe seu like, que é bastante importante, galera, por favor. O seu like é muito, muito importante pro crescimento do canal. Compartilha para todos os Marvetes que também gostam do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, que também acham ele o Homem-Aranha injustiçado. E não esqueça também de ativar o sino de notificações para você ficar ligado aí nas próximas atualizações, nos próximos lançamentos. E é isso, Marvetes. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, desse novo horário aí. E é isso. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Eu amo vocês mil milhões. Até mais, valeu!